silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver muito além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha boca de toda maldade, que só de bênção se encha minha alma, e que eu seja tão bondoso e tão alegre, que quanto se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me com tua pureza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Amigo telespectador, um bom dia. Sempre muita paz, muita serenidade interior. Iniciamos mais um Evangelho no Lar. Teremos hoje a oportunidade de falar a respeito de uma obra recentemente lançada e que tem impacto grande no leitor espírita. É um trabalho realizado pela querida companheira de hoje aqui, Marisley Espíndola Brasileiro, e que nós teremos a oportunidade de abordar o assunto tratado nesta obra. Madeleine, um passado em Paris. E nós perguntaríamos à nossa convidada: Marisley, do que trata esta obra? Bom dia, Juquinha. Bom dia a você, telespectador. A obra Madeleine, um passado em Paris, trata da época de Allan Kardec, por volta de 1860, quando os primeiros livros, as primeiras obras da codificação começaram a ser lançadas em Paris. É um romance, né, que se passa naquela época e alguns personagens conseguem se livrar de alguns inimigos desencarnados, obtendo o conhecimento das obras espíritas, ou seja, obtendo aquele conhecimento de que nós temos uma vida além aqui dessa terra. E a obra em si, ela é uma obra mediúnica. E eu perguntaria ainda mais, como que ela foi escrita, quanto tempo durou para você elaborar esse trabalho? Olha, Juca, eu sou nascida em lar católico. E aos 12 anos de idade, eu ainda católica, comecei a ter durante a noite visões, sonhos, e a parede do meu quarto mais que parecia uma tela de cinema. E com muito medo, eu corria para o quarto dos meus pais, né, com medo daquelas imagens que surgiam à minha frente, daquelas vozes que eu ouvia, não é? E aquilo para mim era tudo muito estranho. Mas com o tempo eu fui me adaptando com aquilo, porque passou a ser uma rotina no meu dia a dia. Eu passei então a observar aquelas visões, a anotar as coisas que eu ouvia, e passei então a datilografar aquilo e vi que havia uma sequência lógica. Agora, se é mediúnica ou não, nenhum espírito chegou para mim e através das vias do pensamento disse: olha, eu vou ditar para você isso. Isso não aconteceu, né? Os fatos foram se passando à minha frente e eu fui anotando tudo isso aos 12 anos de idade. Isso havia uma rotina, era rotineira? Era rotineiro. Rotineiro, todas as noites era fechar os olhos e eu começava a ver. Isso durante 1 ano e meio, mais ou menos. E essa é a sua primeira obra ou você já escreveu alguma outra? Não, essa é a nossa 4ª obra. As 3 primeiras foram escritas junto com o nosso querido esposo Emídio, não é? O Sexo, Problemas e Soluções, que todos conhecem, o Sexo com Responsabilidade e o Comportamento Sexual. Então essa é a 4ª obra. E uma coisa interessante, Juca, é que ele foi escrito primeiro aos 12 anos de idade. Então eu tinha ao meu lado uma companheira, né, evangélica. Então ela falou: não, tenho curiosidade para ver esse livro. E eu organizei direitinho algumas páginas e mostrei para ela. Ela leu e disse para mim: olha, queime, que isso é obra do demônio. E na fase da adolescência, com muito medo, eu queimei, né? Depois, então, quando conheci Emílio aos 21 anos de idade, ele falou: olha, escreva aí esse livro que eu tenho muito interesse, tenho muita curiosidade. Então, em 30 dias, e está aí hoje a obra Madeleine, um passado em Paris. E qual é a obra? Vamos explorar bem esse livro. A característica é que é uma doutrina romanceada. Porque existem 2 tipos de obras. A doutrinária, não é? Que passa os conhecimentos ali de forma sistemática, e o romance, não é? Que tem sempre
personagens apaixonados ou que se amam durante várias vidas ou uma só, e tem sempre um algoz, um vilão. Essa obra tem as duas coisas. Tem os personagens apaixonados que se amam, né, que passam por dificuldades, e no meio da obra toda a doutrina espírita é passada de forma sutil. Os personagens espiritualmente no decorrer da obra. Muito bem, agora é importante saber como é que tem sido a livro pelos críticos, leitores, livrarias, clubes. O termômetro de um livro, clube de livro espírita. Se o clube ele é bem aceito pelos, se o livro é bem aceito pelos clubes, significa que ele vai ser aceito pela maioria, né, dos leitores espíritas. Então, já esgotou a primeira edição, né, todos os clubes já pediram a partir da divulgação, e também se esgotou. Né, alguns depoimentos nós temos recebido por telefone, por cartas, né, emocionados. Olha, minha vida modificou depois da leitura desse livro. Eu não pensei que eu tivesse, assim, de pessoas não pensei que eu tivesse, né, que eu pudesse ter karmas do passado. Então, esse livro tem trazido uma crescem no decorrer da história. E qual que é a editora? É editora espírita? É uma editora espírita. Olha, nós tivemos a felicidade e a proteção de enviar os rascunhos, né, os originais dessa obra, para uma grande editora espírita de